Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar nossos trabalhos de sábado, nosso último sábado de 2025. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, se desligando de todos os problemas, lembrando sempre que estamos aqui na casa de Jesus, Filho de Deus. Por isso, Mestre Jesus, gratidão pelo ano de 2025, gratidão por mais um ano de aprendizado, onde cada um de nós pôde receber aqui nessa casa a fé, a esperança, a caridade, aprender sobre perdão, aprender sobre a caridade, fora da caridade não há salvação. Aprender sobre a prática do bem também ensinada por ti, Mestre Jesus. Agradecer pela relevância que a família representa na nossa vida. Sabemos que ali se reencontram desafetos de vidas passadas, que pela lei do amor, pela lei da reencarnação, se reencontramos para amar e perdoar. Pois sabemos e aprendemos com ti, Pai, que se não perdoarmos e não amarmos, voltaremos novamente por séculos, milênios, até entender que o grande sentido da vida é amar, a prática do bem, o perdão e nunca desanimar, pois sabemos que tudo é as nossas escolhas, da vida atual ou de vidas passadas. Gratidão por essa casa que recebe cada um de nós. Mestre Jesus, muito obrigado por tudo. Que assim seja. Então, nesse último sábado das 14h15, a gente vai ler 2 poemas que vão falar sobre Jesus, a importância de Jesus. Ele é o caminho, modelo e guia. Quando a gente pega lá o Livro dos Espíritos, na pergunta 625, diz assim: qual é o espírito mais evoluído que Deus permitiu que viesse nesse planeta? E lá fala sobre Jesus. Pergunta 625. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o pronome é alterado. Em vez de quem é Deus, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos aparece lá: que é Deus? Que é a inteligência suprema, o Criador de tudo e todas as coisas. E Jesus é seu Filho, o governador desse planeta, que para poder conviver com nós, lá em vidas passadas, mais de 2000 anos, ele se prepara quase 1000 anos. Tamanha é a nossa inferioridade. Vocês sabem o que é se preparar quase 1000 anos para poder conviver na nossa atmosfera. Por que disso, gente? Por ser um planeta, o planeta Terra é um planeta de provas e de expiações. Então, cá estamos nós vindo de outros planetas, seres em evolução, que ainda temos muita dificuldade de perdoar, de amar. A gente vê ainda em muitas famílias a nora que tem ciúme do filho visitar um pai e uma mãe, o filho que tem ciúme da nora visitar pai e mãe, filhas e filhos que abandonam o pai nos asilos, filhos e filhas que tiram o pai de suas casas. Então, por isso que a gente está aqui nesse planeta. E por isso que a gente tem que aproveitar a encarnação atual, que pela lei de ação e reação, é muito provável que a nossa próxima reencarnação, se a gente continuar fazendo mal, principalmente com pai e mãe, a gente vai para lugares piores do que nós estamos vendo hoje. E não é castigo de Deus. Todos nós que estamos aqui na tarde de hoje, inclusive os médiuns, todos nós somos espíritos velhos,
Não é a nossa primeira encarnação. Então a gente tem que aproveitar, gente. Aproveitar o 2026 para começar a estudar aqui na Casa Espírita. Participar de algum grupo. Trazer os filhos para participar da evangelização. A gente tem que educar a criança para não punir o adulto. Principalmente na questão dos limites dos filhos nossos com redes sociais. As crianças estão ficando doentes. Os consultórios cheios, os consultórios de psicólogos, pedagogos, terapeutas, porque a gente não está fazendo a lição de casa. A gente está transferindo para os professores a educação dos nossos filhos. A educação básica, limites, valores, é pai e mãe, não é a escola que dá. Só que a gente está invertendo valores já há muito tempo, né? Então Jesus nos dá esse modelo de conduta moral para a gente viver bem nesse planeta aqui. Jesus, caminho, modelo e guia. O livro que nós vamos ler daqui a pouquinho, o poema, No Rumo da Sublime Estrela, tem diversos espíritos que psicografaram através do Teixeira. Esse poema que eu vou ler, ele é do espírito José Grosso. O nome dele era José da Silva, ele era nordestino, conhecido como Cangaceiro do Bem. Foi um protetor espiritual que viveu no sertão nordestino e ele desencarna em 1936. Né? A gente tem muitos espíritos de luz que saíram do Nordeste para nos dar exemplos maravilhosos. Entre eles, um cearense chamado Adolfo Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra nasce no Ceará, depois vai para o Rio de Janeiro, né? Então a referência a Jesus é em função que é o espírito mais perfeito que tem. Nós vamos encontrar no Evangelho, depois também, capítulo 1, né? Item 3, eu não vim destruir a lei, depois, quem puder dar uma olhada em casa. Depois a gente vai encontrar sobre Jesus no Evangelho também, capítulo 6, o Cristo Consolador. Por que Consolador? Porque quem entende as mensagens de Jesus vai viver bem em família, vai aprender a perdoar, vai entender que a dor de hoje é o amor do amanhã. A gente tem uma professora muito interessante na vida da gente. Essa professora se chama dor, porque a maioria de nós não evolui pelo amor, né? Evolui pela dor. Aí essa professora vem, nos orienta, faz com que a gente repense aquilo que Jesus veio nos ensinar, né? Então, e depois, no Evangelho, a gente tem o capítulo 16, Sede perfeitos. E ali tem o homem de bem, tanto no Evangelho como no Livro dos Espíritos, né? O homem de bem. E ali descreve as características do homem de bem. Quando a gente lê aquilo ali, as características, né? A gente vai olhar e lembrar de cara de Jesus. Lembrar já imediatamente de Jesus. Aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade, né? Então, por isso, a nossa referência nesse último sábado de 2025 a Jesus. E a nossa grande referência a irmãos que já desencarnaram e trabalharam muitos anos aqui na nossa casa, né? A última palestra do último sábado aqui na casa sempre era feita por um grande amigo nosso, o seu Otacílio Jimenez, né? Já desencarnou, já deve estar aqui orientando a gente, um grande médium, pessoa simples, a gente aprendeu muito com ele. Então essas pessoas que a gente aprende, que nem o seu Jimenez, seu Divino, seu Ramiro, seu Ney Brandt, pessoas que deram a sustentação
para essa casa chamada Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Né? Então vamos aos poemas. Então, o primeiro poema do José Grosso, Integração com Jesus. É sempre ao Cristo que afinal buscamos, seja em função da dor, muitos de nós buscamos o Cristo só na dor, né? O motivo que for, é o nobre amigo com quem nós contamos. Vale então meditar sobre esse amigo, é o pão da própria vida, ergue a alma combalida, sendo para todos o vero abrigo. Somente em Cristo tem-se paz completa, muita harmonia interna, longe do erro que inferna, enquanto a alma se põe de luz repleta. Pôr em Jesus a vida é inteligência. Por que pôr a vida em Jesus? Porque a gente está seguindo ídolos que não têm valores, gente. Ídolos criados nas redes sociais, com milhões de visualizações, que insulto, destruição de família, uso de drogas, pessoas que se cortam o pulso, que se suicidam. Esses não são ídolos, gente. É isso que nós temos que orientar as crianças, né? Então o ídolo é aquele que fala de amor, de família, de caridade, de perdão, de oração, gente, né? 2026, antes de virar o ano, quem não faz evangelho no lar, comece hoje a fazer evangelho no lar. Faça um no dia 31, antes da janta. Por quê, gente? O principal personagem é Jesus, governador do planeta Terra. Lembrar de Ismael, que é o anjo que protege o Brasil. Lembrar de Bezerra, Divaldo, Chico, né? Pôr em Jesus a vida e a inteligência, e amadurecimento, perfeito sentimento, nesses tempos de humana efervescência. Põe em Cristo vivo a impulsionar tua vida, enquanto ages no bem, sem desprezar ninguém, fixando a fraternidade em tua lida. Mantém vivo o trabalho sem cansaço, dando ao tempo valor e agindo pelo amor, jorrando a luz do Cristo em cada passo. Agasalha a família com ternura, operoso e consciente, sem que postura doente enlace o teu lar em torpe secura. Expande a força com que tua amizade sustenta a tua saúde, sem palavreado rude, plantando as bases da felicidade. Só na trilha do Cristo põe teu pé e anda com mais cuidado, tornando renovado o campo em que mantém fecunda a fé. A fé é acreditar. Ah, mas acreditar no quê, gente? Sempre em dias melhores. Aquele parente que a gente perdeu, sempre tem na plateia alguém que perdeu um parente recentemente, que veio nos visitar. A gente não perdeu ninguém, gente. Eles só trocam de lugar. E é eles que vão nos proteger. Com o tempo eles aparecem nos nossos sonhos, né? Na hora certa eles mandam mensagem. Lembrar sempre que Chico Xavier orienta, o telefone toca sempre de lá para cá. Então, quem perdeu os familiares agora recentemente, gente, lembrar deles com alegria. Não lembrar do hospital, não lembrar do câncer, das doenças, lembrar os exemplos que eles nos deixaram. O exemplo do pai, de uma mãe, do marido, né? E lembrar que a gente vai reencontrar eles, breve, né? Porque a morada da gente não é aqui, gente. Aqui não é a nossa casa. Aqui nós somos os viajantes do tempo para aprender o que Jesus veio nos ensinar, né? No livro dos Espíritos, ali fala a categoria dos Espíritos, terceira grandeza, segunda e primeira ordem. A gente está num processo de evolução. Para a gente andar um pouquinho mais rápido, a progressão do Espírito, é só a gente estudar Jesus. No Google, gente, o personagem mais citado no Google é Jesus. Jesus Nazaré. Então, olha só. Maria, a gente não pode esquecer de Maria. Quem nunca leu o livro Boa Nova, muito interessante comprar esse livro, do Chico também.
Ali tem uma passagem em que Jesus, na forma de um mendigo, vai buscar Maria. E Maria vai preparar o desencarne dela, né? É muito emocionante essa passagem, porque quando ela toca na mão do mendigo e ela reconhece a voz de Jesus, ele se ajoelha na frente dela. Sou eu, minha mãe. Está lá nesse livro, Boa Nova. É fora de série esse livro. Que depois que Jesus desencarna, Maria se dedica a atender pessoas necessitadas, né? E aí Jesus vem buscar ela, preparar ela para desencarnar. Vocês imaginem uma mãe, ele estava na forma do mendigo, mas ela reconheceu ele pelas mãos dos pregos que ele foi crucificado, pela voz. Uma mãe reconhece um filho pela voz, pelo olhar, esse amor puro que cura, que às vezes alguns filhos abandonam no asilo, que não visitam, porque a esposa não gosta da mãe, ou o filho não gosta, mas são as pessoas que nos dão a vida, gente. Como é que pode a gente, no ano 2026 chegando aí, e a gente vê isso nas famílias ainda? Noras e genros que têm ciúme dos pais, que não visitam, né? Um dia o amor tudo renovará, e a paz será cantante, qual brisa refrescante, que ao progresso todos conduzirá. Louva este amigo que é a vida e verdade. Louva este amigo que é a vida e a verdade. Que é pungente caminho, que linda, que ainda de mansinho faz no ar bendizer a liberdade. É bom que todos levemos a cruz dos testemunhos duros e no porvir mais puros vivamos integrados a Jesus, não é? Então, essa cruz que cada um de nós carrega, se a gente reclamar, ela fica mais pesada. 2026, que a gente agradeça mais e reclame menos. Porque quando a gente lê a pergunta 258 e a 259 do Livro dos Espíritos, lá fala que a maioria das nossas provas somos nós mesmos que a escolhemos. Então, por que a gente vai reclamar da cruz que a gente está passando, se ela é necessária para a nossa evolução? Por que a gente reclama? Porque é mais fácil reclamar do que agradecer. A gente é assim. Os médiuns também, não se culpem. Então, 2026, a gente devagarinho precisa fazer essa transformação moral do homem velho, aquele que reclama de tudo, culpa até Deus, né? Culpa a Deus porque ele não consegue parar de fumar, ele não consegue se libertar do álcool, ele não perdoa um pai, não perdoa uma mãe, não perdoa a sogra, sogro, cunhado, não visita mais ninguém, se fecha. A pessoa que não perdoa, gente, já comprovada aí pela ciência, é um forte candidato a ter câncer, Alzheimer, tudo que vocês possam imaginar. Gente, por falta de saber conversar e ouvir. Só isso, né? Eu estava lembrando também agora em 2025, desencarnou uma trabalhadora nossa aqui, que mais de 30 anos em casa também, que é a Salete. Saletinha, chamava ela. Muitos anos trabalhando aqui na casa, né? Então, cada vez que a gente começa a vir para casa, a gente já está aqui há quase uns 40 anos, a gente vai lembrando da saudade que dá dos colegas que trabalharam aqui. Vocês imaginem quando a gente perde um familiar, um pai. Meu pai me acompanhou muitos anos aqui nessa casa. Minha mãe está aqui na plateia. Mas muitos de nós perdemos grandes amigos agora em 2025. Então que a gente reze por eles, agradeça a convivência que a gente teve com eles. E quanto mais alegre a gente lembrar das coisas que a gente viveu com eles, mais fácil é para eles evoluírem, onde eles estão, né?
senão a gente acaba praticando de forma indireta uma obsessão perante eles. A gente tem tanto amor por eles que a gente acaba atraindo muito eles para cá. Isso acontece com todo mundo. Então a doutrina espírita, ela vem nos orientar para a gente lembrar de coisas boas, das histórias que eles nos contavam. Quando um pai nos pegava no colo e nos dava alguns corretivos, o psico-olhar do passado, né, são o esteio das famílias. A base da doutrina espírita é a gente falar sobre família, falar sobre amor, sobre perdão. Não vão achar que os médios, como eu falei antes, que a gente é santo. Nós somos aquelas pessoas lá da época da Inquisição, e todos nós precisamos evoluir. Por isso que a gente sempre convida, quando vocês puderem começar a estudar aqui na Casa Espírita. Estudar. Tem grupos até online aqui para estudar, né? A lei do progresso. Mas não deixem para a próxima reencarnação. A próxima reencarnação, se a gente perdeu tempo nessa agora, pode ser que é quase que certo que a gente vai para lugares piores, que não tenha lá o espiritismo ainda. Por isso que a gente não pode perder tempo. Os relatos dos espíritos, nas casas espíritas, quando eles se manifestam na mesa mediúnica, sobre o que eles mais se arrependeram, e está nos livros espíritas, o tempo que eles perderam aqui no planeta Terra com bobagens, entre elas, apego às coisas materiais, os títulos, a falta de não aprender a perdoar, gente, de ser mão de vaca, desculpe o termo, apegado às coisas materiais, nunca fazer caridade, né? É muito bonito. Agora, no Natal, as cartas, as jantas, mas gente, a gente tem que fazer isso o ano inteiro. Mas não é só dar o pão ali, é a gente ensinar as pessoas também a buscar o conhecimento. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará, né? A gente, aqui na casa tem um trabalho que, quando vocês puderem colaborar, é em torno de 40 famílias aqui que recebem cesta básica. Mas eles são convidados a assistir uma pequena palestra no sábado que é entregue a cesta básica. Por quê, gente? Jesus veio saciar as pessoas, não foi de comida física. Jesus veio saciar da palavra de Deus, o Filho de Deus. As pessoas estão longe, gente, de Deus, estão afastadas de Jesus, estão afastadas das famílias, estão afastadas da oração. A gente tem no Livro dos Espíritos a lei de adoração. Lá fala várias perguntas sobre a importância da prece. E lá diz assim numa das perguntas: a prece ameniza as provas? Daí diz assim: as provas são escolhidas de acordo com o nosso merecimento. Mas no mínimo a prece vai trazer coragem para aquela cruz ficar mais leve. Porque é a gente que torna ela mais pesada. Não é a aprovação, né? A gente tem casa, tem comida, mas a gente se apega e procura a felicidade onde ela não está. Todos nós. Felicidade não está nas coisas materiais. Está na simplicidade do olhar de uma criança, ela para lá e para cá. E que bom que elas estão aqui. É isso aí. A simplicidade de escutar um cântico dos pássaros às 4:30 da manhã. O galo que canta lá por volta de 5 horas, em vários bairros ainda da cidade, né? O mexer das árvores, o sol, a chuva, a simplicidade e a vida de Deus está presente no sorriso de todos nós, no abraço fraterno que a gente dá em cada pessoa, não é nos presentes. O chocolate é bom, as crianças gostam, a gente gosta também, mas ele termina. Agora o abraço e o amor de Deus e de Jesus, ele é permanente, né?
os pais com as crianças recém-nascidas vindo na casa espírita. O espírito, até os 7 anos, ele vai se acalmando, ele vai entendendo melhor a família, onde ele foi colocado novamente. Então eu vou ler agora aqui o último poema de um livro do Chico Xavier, lá pela década de 40 ou 50 aproximadamente, Cartas do Evangelho, Casimiro Cunha e outros espíritos, para a gente encerrar. Então, a gratidão a cada um que vem aqui nos sábados à tarde, sem vocês, a gente também não se preocupa em melhorar as palestras, em atender melhor vocês. Vocês são a razão de ser da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Quem está chegando na casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. A gente tem ali embaixo na livraria presentes bons para o final do ano, evangelho, livros de bolso. Eu tenho um hábito de comprar e carregar alguns pelo Brasil onde eu ando, e às vezes distribuir dentro de avião, pessoas necessitadas. Então, a vida é simples. E o Espiritismo quer nos ajudar a passar mais rápido. E a gente não olhar as provas com o nome de prova. A gente trocar o nome. Oportunidades. Oportunidade de quê? De viver melhor. Mais tranquilo, sereno. Então, atende a Jesus. Olha o título desse poema aqui também, gente. Todo o apelo da verdade, do amor, da consolação. É Jesus que te procura à porta da oração, à porta do coração. Já pensaste? A mão do Mestre que te avalia e te acalma. Custou muito a despertar o íntimo da tua alma. Muitas vezes foi necessário que viesse miséria e dor. Pessoas que perdem tudo assim na vida. Mas elas se reerguem. Por quê? Porque são humildes e trabalhadoras. A humildade, gente, presente na vida da gente, a gente supera todos os desafios. O orgulho e o egoísmo atrasa-nos. Que te avalie e te acalma, custou muito a despertar do íntimo da tua alma. Muitas vezes foi necessário que visses miséria e dor, a fim de experimentares os bens do nosso Senhor. Atende a voz de Jesus. Condição, trabalho, idade, nada empana sobre a terra a luz da boa vontade. Busca vibrar no Evangelho, reforma-te sem alarde. Eu conversar com Jesus, a oração, em qualquer lugar. Atende agora, amanhã. Talvez, atende agora. Não deixe para perdoar amanhã. Perdoa hoje. Talvez seja muito tarde. E a gente queria fazer um pedido especial para nós fazer a prece de encerramento, gente? Quem for viajar, ou quem não for viajar, mas que está andando de carro, vamos reforçar as preces. Vocês estão acompanhando os acidentes. Vamos cuidar o equilíbrio nas comemorações por causa da bebida, gente. Mas as pessoas estão muito agitadas no trânsito. As pessoas andam desarmadas no trânsito. Param os carros para brigar. Vamos rezar, gente. Vamos pedir para as pessoas. Vamos pedir que Jesus toque no coração de cada um. E prevaleça o que, gente? Entendimento, amor. Nós vamos então para a prece de encerramento, agradecendo por tudo que a gente ouviu aqui hoje, que sempre não é para vocês, primeiro é para o palestrante, que a gente está aqui também com as mesmas dores e dificuldades. Mestre Jesus, abençoe cada família que veio aqui na tarde de hoje, que cada um volte para os seus lares mais alegres e mais esperançosos. Como dizia o nosso mestre, trabalhador aqui dessa casa, senhor Tarcísio Gimenez, sejamos seguidores de Jesus, sejamos seguidores de Maria, de Chico, sejamos seguidores de Deus, sejamos seguidores de um pai, de uma mãe, que nos abençoou quando disse:
Deus te abençoe. Mestre Jesus, um olhar de atenção e de misericórdia pelo Brasil, para que possamos viver em harmonia em 2026. Mestre Jesus, nos perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, a nossa falta de fé, mas principalmente naqueles momentos que perdemos nossos familiares. Mestre Jesus, gratidão pela pedagogia do amor, que é a doutrina espírita, que esclarece e consola, que na verdade não perdemos nossos familiares, eles apenas retornam para a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira casa. Mestre Jesus, gratidão por Kardec, com todas essas obras maravilhosas, o conhecimento à nossa disposição, sem nos amedrontar. Gratidão a Chico, Bezerra, Barzanufo, os demais trabalhadores que ajudaram a erguer essa casa aqui há 48 anos atrás. A gratidão a Ti, Jesus, pela terceira revelação, a partir do Livro dos Espíritos, a partir de 1857. Que cada família, Pai, volte melhor, mais alegre, a partir do que esses Espíritos nos ajudaram a falar aqui na tarde de hoje. Volte mais esperançosos, lembrando que Tu estará presente em cada família, hoje e sempre. E que assim seja.